Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Recentemente nós finalizamos o conteúdo Conjuntos Numéricos, com diversas aulas explicando cada um dos conjuntos, passo a passo, de maneira bem detalhada mesmo. Inclusive tem uma playlist no meu canal com o título Conjuntos Numéricos, onde você consegue acessar todos esses vídeos. E hoje faremos exercícios, porque na matemática é assim, tem que praticar. Se você não resolver exercícios, se você não treinar, fica difícil. Portanto, vamos resolver aqui alguns exercícios. Já deixei até indicado aqui. Eu vou explicar como é que eu cheguei nessas respostas, comentar todos os detalhes de cada exercício. E basicamente é isso. Para você dominar um tema na matemática é necessário que você pratique. Tudo bem? Então, vamos aqui ao que interessa. Eu separei 20 exercícios. Vou falar cerca de metade nesse vídeo e a outra metade no próximo vídeo, que eu vou postar inclusive no mesmo dia, para que a gente consiga aí treinar bastante mesmo esse assunto, para poder partir para um próximo conteúdo. Vamos aqui para o primeiro exercício. Leia as afirmações a seguir. Afirmação número 1. Os números naturais são aqueles inteiros não positivos mais o zero. Bom, os números naturais, na verdade, são os inteiros positivos, não são não positivos. Ou seja, está incorreta essa primeira afirmação. Os números naturais são positivos. Segunda afirmação. Os números irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São números infinitos em que um mesmo período se repete infinitamente. Por exemplo, esse número que eu deixei anotado, 5,66666. O 6 vai se repetir para sempre, infinitamente. É o período 6, sempre vai se repetir, portanto é um número infinito e periódico. Tem essa periodicidade, tem esse número que se repete sempre. Então é uma dízima periódica. Porém, um número do conjunto dos irracionais é diferente, ele é um número infinito, só que ele não tem essa periodicidade. Ele não tem essa repetição de um mesmo número. Você percebe aqui que são números distintos, que não tem uma lógica, não tem uma sequência. 5, 8, 7, 2, 4 e assim vai infinitamente. Nós nunca conseguiremos imaginar qual é o número seguinte. Portanto, um número irracional não é uma dízima periódica. Então essa afirmativa está errada. Afirmativa 1 e 2 estão erradas. Obviamente a terceira vai estar correta, mas ainda assim vamos ler. Os números reais representam a soma dos racionais com os irracionais. Perfeito, é isso mesmo. Os racionais, que já englobam os naturais e os inteiros, somados com os irracionais, a gente aí obtém o conjunto dos números reais. Agora vamos ver qual a alternativa correta. Alternativa A. Somente a assertiva 2 está correta. A assertiva 2 é essa, que fala que os números irracionais são as dízimas periódicas. Portanto, não. A alternativa A, dizendo aí que somente a 2 está correta, não é a alternativa que a gente vai assinalar, porque é uma alternativa falsa. Alternativa B. Somente a assertiva 3 está correta. Qual que é a assertiva 3? Essa última aqui, que fala que os reais são a soma dos racionais e dos irracionais. Portanto, essa é a alternativa correta. Alternativa B é a correta. A gente ainda pode ler as outras, mesmo sabendo que essa aqui já está certa, só por desencargo de consciência mesmo, para ter certeza. Alternativa C. Somente a assertiva 1 está correta. Vamos ver a 1? Não, a 1 é aquela que falava que os naturais são não positivos, portanto, não pode ser a alternativa C. Alternativa D, dizendo que a 2 e a 3 estão corretas. Mentira, porque a 2 não está correta, apenas a 3. Portanto, a alternativa dessa questão é a B. Alternativa B é a correta. Perfeito? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Vamos aí para o exercício 2 agora. A respeito dos conjuntos numéricos, de suas definições e das relações de inclusão existentes entre eles, assinale a alternativa verdadeira. Alternativa A. O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros positivos. Em parte está correta, porque os naturais são formados pelos inteiros positivos realmente,
Porém, essa alternativa esqueceu de nos dizer sobre o zero, porque o conjunto dos números naturais tem que ter os números positivos inteiros, mas tem que ter o zero também, e eles esqueceram de falar isso. Portanto, está incorreta essa daqui. Agora B. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos. Também está quase certa, mas não está certa, porque esqueceu novamente de falar o zero. O conjunto dos números inteiros realmente tem os inteiros positivos, negativos, só que tem o zero. E aqui eles não lembraram do zero, então está errada também. Alternativa C. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais. Não. O conjunto dos números reais é o mais complexo. É o contrário, os reais que contêm os racionais. Portanto, também está errada essa daqui. Agora, alternativa D. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Está correto. O conjunto dos números inteiros, ele tem, além dos números positivos e o zero, também os números negativos. Então, ele é maior do que o conjunto dos números naturais. Assim sendo, ele contém o conjunto dos números naturais. Alternativa E. O conjunto dos números reais é disjunto do conjunto dos números racionais. Não. O que é disjunto do conjunto dos números racionais é o conjunto dos números irracionais. O que quer dizer que ele é disjunto? Que ele é apenas um outro universo, que ele não é maior nem menor. Ele não engloba e também não é englobado. Ele é apenas diferente. Então, aqui está incorreta. Qual que é a alternativa certa? A D, que diz que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Vamos para a próxima questão. Número 3. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Um número natural não pode ser um número irracional. Tá certo? Sim. Porque um número natural tem que ser positivo inteiro. E o zero também faz parte desse conjunto. E um número irracional é aquele, como a gente já viu, infinito e sem lógica, sem periodicidade. Portanto, um número desse jamais vai ser um natural. Um número natural jamais vai ser um número como esse daqui. Então, é verdadeira essa primeira afirmativa. Um número natural não pode ser um número irracional mesmo. Agora a alternativa B. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Não, como vimos agora há pouco, eles não são maiores nem menores uns do que os outros. São apenas disjuntos, diferentes. Então é falsa. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Perfeito, é isso mesmo. Ele não está contido, eles são apenas distintos. Então, verdadeira. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. Falsa. O que é formado pela união é o conjunto dos números reais, pela união dos racionais e irracionais. Portanto, está falsa essa última alternativa. Vamos para a próxima. Questão número 4. Usando os símbolos de maior e menor, compare os números inteiros a seguir. Menos 15 mais 15, qual que é maior do que o outro? Bem, uma coisa tem que ser deixada bem clara. Todo número que levar o sinal de menos, que for negativo, sempre será menor do que um número que tiver o sinal de mais. Pois todo número que vai se aproximando do zero, que é negativo, e vai indo para o lado do zero, vai chegando no lado positivo, ele está aumentando. Todo número que é maior do que o zero é positivo, todo número que é menor do que o zero é negativo. Portanto, toda vez que você vir um número com sinal de positivo, será maior, obviamente, do que o número que tem sinal de negativo. Vamos ao exercício. O menos 15, então, é menor do que o mais 15. O menos 100 é menor do que o menos 99, pois o menos 99 está mais próximo do zero do que o menos 100. Concordam? Ele está diminuindo a negatividade, está se aproximando do zero. O mais 58 é menor do que o mais 124. O mais 1000 é maior do que o 999. E é muito simples, não? Agora, exercício 5. Compare os seguintes pares de números. 2 e 3, qual que é maior?
2 é menor do que o 3. Mais 5 é maior do que menos 5. Menos 3 é menor do que mais 4. Mais 1 é maior do que menos 1. Menos 2 é maior do que menos 4. Perfeito? Então, só para ficar bem claro, vamos imaginar aqui uma reta. Bem mal desenhada, mas tudo bem. Aqui temos o 0, por exemplo. E aqui, no caso, por exemplo, número menos 100. Aqui, o mais 100. Tudo que vai indo aqui nessa direção, tudo que vai indo para a direita vai aumentando, perfeito? Então, sempre esse número que tem o sinal de mais vai ser maior do que tem o sinal de menos. Deu para entender tranquilo? Se aqui tivesse um menos 50, por exemplo, o menos 50, ele é maior do que o menos 100, porque ele está mais próximo do zero, porque ele já está à direita do número menos 100. Todo número que tiver à direita do outro vai ser maior do que o outro. Tranquilo? Então, por exemplo, nesse caso, o menos 50 é maior do que o menos 100. Vamos aí para o próximo exercício. Escreva o antecessor dos números. O que é o antecessor mesmo? É aquele que vem antes. Mais 4. Que número que vem antes do 4? 3, né? Então é o 3. Menos 4. Qual que é o número que vem antes do menos 4? É o menos 5. 54. Qual que é o número que vem antes dele? 53. Menos 68. Qual que é o número que vem antes dele? É o menos 69. Menos 799. Antes dele vem o menos 800. Antes do mais 1000 vem o mais 999. Quando tem o sinal de mais, não é necessário colocar. Mas quando tem o sinal de menos, sim. Escreva o sucessor dos números, ou seja, o que vem depois. O que vem depois do menos 4? Lembrando que toda vez que o número está à direita dele, é maior do que ele. Qual que está à direita do menos 4? Que vem depois dele é o menos 3. Maior do que o menos 41 é o menos 40. Qual que vem depois do 50? 51. Qual que vem depois do menos 67? O menos 66. Qual que vem depois do menos 897? Menos 896. Então é importante para a gente não confundir essa questão. Sucessor é o que vem depois, antecessor é o que vem antes. E nessa questão também dos sinais, sinal de negativo, né, que de repente pode dar uma confundida, é só você pensar que toda vez que um número negativo está diminuindo, o algarismo dele está diminuindo, na verdade ele está sendo maior. Perfeito? Então, toda vez que o algarismo diminuir, por exemplo, aqui temos o algarismo 10, que é maior do que o 9. Perfeito? 10 é maior do que o 9. Só que se for o negativo, na verdade o 9 é maior do que o 10. Todo número negativo que for menor do que o outro, na verdade ele vai ser maior. Menor em questão de algarismo, mas maior em questão de número, porque o menos 9 está à direita do menos 10. Agora vamos aí ao exercício 8. Reescreva os números em ordem crescente. Então, a gente vai conseguir exercitar ainda mais essa parte aí do menor, do maior, enfim. Menos 9, menos 3, menos 7, mais 1 e 0. Qual que é o menor número de todos? Aí a gente vê fácil. Pega o negativo, porque o negativo sempre vai ser menor. Qual que é o menor dos negativos? Menos 7, menos 3 ou menos 9? Menos 9, né? Lembrando que o maior algarismo e com o sinal de negativo, portanto ele vai ser o menor número. Agora depois dele vem o menos 7. Depois o menos 3. Depois o 0. E depois por último o mais 1. Porque o mais 1 já é o positivo, vem depois do 0. Tranquilo? Tá na ordem certinha agora. Agora vamos fazer aqui o segundo exercício. Começando sempre pelo negativo. Qual que é o menor aqui, o menos 1 ou menos 3? Menos 3. Porque ele tem um algarismo maior. Toda vez que o número negativo tem um algarismo maior, ele vem antes. Menos 3, menos 1, 0, 1, 5 e 20. Perfeito?
Agora, a alternativa C aqui, exercício C. Aqui temos apenas números negativos, então a gente tem que fazer aquele mesmo esquema. Qual que é o maior algarismo aqui? É o menos 8, né? Então, o menos 8 vai vir primeiro. Aí depois, qual que é o segundo maior? Menos 6. Depois, menos 5. Depois, menos 3. E por último, o menos 2. Tranquilo? Agora, exercício 9, ele quer que a gente escreva na ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? É do maior para o menor. É o oposto da ordem crescente. Na ordem crescente é do menor para o maior. Na ordem decrescente é do maior para o menor. Então vai ser o sentido oposto. Vamos ter que pensar na lógica inversa do exercício anterior. Qual que é o maior desses números aqui? O maior a gente tem que pensar agora no positivo, porque o positivo é maior que o negativo, e no maior dos números, no maior algarismo aqui. Qual que é o maior algarismo? O mais 5, né? Mais 5. Aí depois, o segundo maior é o mais 3. Depois temos o 0. Depois, o menos 1. E por último, o menos 6. Perfeito? Agora, item B. Qual que é o maior aqui? Mais 6. Segundo maior, mais 4. Depois temos o 0. Depois o menos 2. E por último, o menos 4. A ordem decrescente, do maior para o menor. Alternativa C. 8, 4, 1, menos 3 e menos 5. Do maior para o menor. Perfeito? Então, para frisar pela última vez, para deixar bem claro mesmo, o que é um número maior aqui? Se eu tiver, por exemplo, o menos 5 e o menos 3. Qual que é maior do que o outro? É só a gente pensar assim. Toda vez que estiver comparando um número negativo com outro, a gente só tem que ver qual que é o algarismo maior, porque o algarismo maior vai ser menor do que o outro. Qual que é o algarismo maior aqui? É o menos 5. Então, ele vai ser menor do que o menos 3, porque o menos 3 está à direita dele. Ele já está mais próximo do zero. Perfeito? Agora vamos aí para o exercício 10. Qual dos números abaixo é claramente um número irracional? Vamos analisar aí todos os números para tirar essa dúvida. Alternativa A. 1,23232323 e assim vai infinitamente. Aqui vemos o período 23 se repetir. Portanto, é uma dízima periódica. É um número que vai se repetir aí com essa periodicidade. Então, não é um número irracional, pois o irracional não tem periodicidade alguma. Alternativa B. 4,561561,561. Aqui esse período 561 vai se repetir para sempre, então também não é um número irracional. Alternativa C. 7,919191. Esse período 91 também está se estendendo para a eternidade, não pode ser. Alternativa D. 0,11111 e assim vai para sempre. Também não pode ser, porque temos aqui um período que se repete. Alternativa E. 6,1534163892. Nesse caso, não conseguimos prever essa sequência, não temos uma dízima periódica. Então, é claramente um número irracional, como a alternativa pede, como o exercício pede. Então, a alternativa correta é a E. Esse número é claramente um número irracional. Agora, exercício 11, que é o último dessa nossa primeira parte. Represente geometricamente os números inteiros. Vamos pegar aqui os números entre 1 e 7. Perdoe-me pela reta, mas é só uma mera ilustração. Então temos aqui o número 1, aqui o número 7. Ele quer tudo que tem entre 1 e o 7. O que tem entre 1 e o 7? Bom, se a gente quiser dizer com exatidão, vai ter o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. É o que está entre um e outro, sem contar os extremos. É o que está dentro desse intervalo. Mas para representar geometricamente é apenas isso. É você traçar a reta real, colocar os dois extremos e
dizer o que está entre eles, o que está compreendido nesse intervalo. Portanto, a resposta é apenas esse desenho. Mas eu escrevi aqui também em forma de conjunto, só para deixar mais claro para todos vocês. Agora, compreendidos entre menos 3 e mais 3. Então, vamos traçar a reta novamente. Aqui temos o menos 3. Aqui temos o mais 3. É tudo que está entre eles, ou seja, vai ter o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. É tudo que está entre um extremo e outro. Agora compreendidos entre menos 4 e 2. Vamos lá. Menos 4 e 2. Mesma coisa, só traçar aqui esse entre, esse intervalo, essa distância entre um e outro. O que vai ter entre o menos 4 e o 2? Vai ter o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1. Esse vai ser o conjunto, vai ser a resposta. Portanto, quando pedem para você representar geometricamente, é só traçar a reta, colocar as duas extremidades, os dois extremos, e dizer qual que é esse intervalo, representando através de um desenho. Simplesmente intervalo, como eu disse. Portanto, é muito simples. Toda vez que tiver que representar geometricamente os números inteiros, representar esse intervalo, os números que estão compreendidos entre um e outro, é só você traçar a reta, abrir os dois extremos e colocar ali tudo que está entre um e outro. Bem simples, né? Portanto, pessoal, esse primeiro vídeo era apenas isso, resolvendo esses 11 exercícios. E aí na próxima aula continuaremos resolvendo o resto.